Meus queridos já estão entrando. Olá, olá, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Tanta gente querida chegando aí, que legal. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Ok. Vamos esperar um minutinho a Mariana. Na hora que ela entrar. Mariana, oi. Olá, olá, Mariana ali. Oi. Aqui, deixa eu colocar ela. Mariana, deixa eu só encontrar ela aqui. Aqui. Agora ela vai. Pronto! E... A gente não está muito acostumada a fazer isso, né? A gente já imaginou, né, que isso ia acontecer, né? Mas foi rápido, não foi bom? Foi, não. Não foi nada. Deu conta rapidinho. E aí, Valesca? Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Nossa, muito obrigada, viu? Eu queria primeiro começar já te agradecendo por aceitar o nosso convite, para participar dessa live, falando desse assunto que a gente acha tão importante sempre, né? Mas agora, nesse contexto todo, muito mais, né? Nossa, Valesca, eu que te agradeço, porque é muito importante falar sobre isso e ainda mais quem sofre de ansiedade, quem passa por isso, quem sente isso na vida. Ter alguém para conversar é muito bom, para colocar para fora, para a gente se identificar com quem sente também, ou quem tem interesse, ou conhece alguém que sofre com isso, né? No seu dia a dia, ainda mais agora, né? Com esse momento que a gente está vivendo tão confuso, tão estranho, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que vai ser super importante esse papo. Então, sim, antes de começar, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Valesca Oliveira, sou psicóloga clínica, analista de comportamento, e juntamente com o Pedro Cardoso, sou responsável pelo Instituto Agir e Pensar. E hoje a gente está recebendo aqui a Mariana Santos, atriz, que dispensa apresentações, né? É maravilhosa. E dentre alguns trabalhos dela, a gente pode citar o programa Zorra Total, o programa Maristexo e mais recentemente a Malhação, né? sim, De Malhação. sim. Eu queria só começar contextualizando, né? Então, surgiu a ideia de fazer uma live sobre ansiedade com uma pessoa que não é da área de saúde, né? E aí, o que aconteceu que no ano passado, eu e o meu marido estivemos no Rio e assistimos a uma peça da Mariana, chamada Só de Amor. Muito boa, a gente gostou muito. E nessa peça ela aborda o tema ansiedade. E ela aborda de uma forma, com uma sutileza, que assim, você quer dizer alguém que já tinha vivido aquilo, que conhecia aquilo muito de perto, né? E depois Valesca, estão falando que o áudio tá travando, ó. Seu áudio. Será que é o fone? Pode ser, deixa eu ver, tem um outro aqui. Deixa eu tentar com ele. Só um minuto, pessoal. Vamos ver se melhora aqui o. Obrigada, Cecília. Obrigada por avisar. A gente vai arrumar esse áudio aqui. Peraí. De repente é o fone, ou de repente fazer sem fone, eu não sei. Vamos ver se tá melhor, pessoal. Melhorou? Falaram que tava com eco. Aí falaram, deixa sem fone, que acho que é melhor. Eu vou... Vê se sem fone tá melhor, gente. Aí vocês falem, tá? Se tá melhor. Agora deu. Eu acho que melhorou. Melhorou, olha lá. Já melhor, né? Legal. Obrigada, pessoal. Bom, então, só falando isso, a gente esteve no Rio e assistimos a peça da Mariana, falando a peça chamada Só de Amor, que aborda o tema ansiedade. E nessa peça a gente percebeu isso, né? Que ela tinha uma intimidade muito grande com o tema, e depois nós soubemos a história da Mariana. Então, eu queria pedir, Mariana, para você iniciar falando sobre a sua relação com a ansiedade.
né? A história da ansiedade na tua vida. Eu vou começar, Valessa, mostrando uma foto que foi a primeira crise, para vocês verem que não é de hoje, que eu passo por isso, que eu convivo com isso. Então, eu tô na casa da minha mãe aqui, passando essa quarentena com ela, no Rio, e tem todos os álbuns aqui, né, de infância e tal. Então, eu tava vendo ontem e achei a primeira foto que eu tinha 6, 7 anos, que foi a primeira crise de ansiedade que eu tive, que eu me lembro perfeitamente dessa foto, desse dia aqui, ó. Aqui, eu tava com essa roupa, eu lembro exatamente como eu tava, o que eu senti. Essa foto aqui, eu tinha acabado de fazer uma viagem para São Paulo. Eu tava com meus pais e a minha irmã. Eles eram casados na época ainda. E eu lembro que a gente fez um voo muito turbulento. Muito turbulento. Foi um voo horrível, horrível, horrível. E eu me senti muito estranha nesse voo, me senti muito mal, passei muito mal. E eu senti essa crise dessa primeira vez aqui. Então marcou muito, porque as coisas quando marcam muito a gente, né, esses eventos muito marcantes, ficam, né, registrados na nossa cabeça. Então eu lembro exatamente o que eu fiz, o que eu comi nesse dia, a bonequinha que eu segurava no avião nesse dia. Só para você ter uma ideia, Valessa, depois dessa viagem aqui, com 6 anos de idade, sei lá, 7 anos, eu só fui pegar avião depois, quase 30 anos depois. Nossa, Mariana, é mesmo? Então, começou aí. Para você ver como isso atrapalha a nossa vida se a ansiedade for em níveis, né, muito elevados. Sim. Ou, né, que te impeça de fazer coisas. Né? Eu neguei as viagens. Fui pegar avião mais de 25 anos depois. Nossa, e nessa época você procurou alguma ajuda, fez terapia? Desde os 7 anos que eu faço terapia, né? Os meus pais observaram alguns episódios, né, de crises ansiosas em carro, em transporte, né? No ônibus, em casa mesmo, e eles me levaram para uma psicóloga. E eu fiquei fazendo terapia, fiz terapia em grupo, muitos anos, né? Fiz muitos anos. E olha só, eu acho que você está falando uma coisa importante, né? Que muitas vezes na infância os pais não percebem isso, né? Ou então assim, as pessoas olham e entendem que é um exagero, ou que a criança, isso aí quando crescer vai passar e tal. Então, acaba não sendo cuidado. Muitas pessoas convivem com ansiedade ao longo de uma vida, considerando que aquilo é uma parte dela, não tem como resolver. Sim, é muito sofrido. Quem tem pânico e ansiedade, né? Porque assim, o medo é ótimo. O medo faz parte da vida, a gente tem que ter medo, até para nos poupar de várias coisas, né? Já veio? Agora travou, voltou. Quando o medo fica, né, muito acima do nível normal, ele vira um pânico. Então, os meus pais perceberam essas minhas crises de ansiedade em casa, dormindo e em várias situações e foram muito pertinentes, assim, me levar para uma psicóloga. Nem todo mundo tem essa sorte, né, dos pais observarem dessa forma, porque ainda mais uma criança, né, é difícil você conseguir perceber. Mas eu acho que as minhas crises eram muito, muito sérias, então eles tiveram que me levar. Era muito intenso, era muito intenso. E aí foi uma vida convivendo com ansiedade. Sim. Só quem passa, estou falando aqui, olha, só quem passa sabe, né? Precisa observar essa vida, com certeza. Exatamente. Foi uma vida passando por isso, momentos mais de pico, momentos mais tranquila, né? Mas a vida inteira eu aprendi a conviver, né? Com momentos de muita tristeza. Não cheguei a entrar em depressão, porque eu sempre entendi que aquilo fazia parte de mim, eu fazia tratamentos, né, com terapeutas e tal, e muito melhor, tem que fazer terapia, a terapia ajuda muito
A gente Sim, aprende a sim, respirar, a gente aprende a se entender um pouco mais, né? A é isso desmistificar mesmo. algumas coisas também, né, Valessa? Porque a Exato. gente coloca, as coisas viram mito. Por exemplo, se eu peguei o avião aquele dia e me senti mal, tive uma crise de ansiedade, quando é que eu vou pegar de novo? Vai Você pegar. já associa aquele lugar É. a uma crise. Exatamente, exatamente. O lugar ganha já o status de um lugar que desencadeia a crise, né? Sim, sim. Então, assim, foi por muito tempo vivendo com isso. E aí, assim, como foi fazer a peça? Porque na peça você fala sobre isso, então tem um pouco de você ali, né? É Tem um muito, monólogo. a personagem se chama Malu, né? Ela se chama Malu e ela tá num show que, na verdade, é um voo. Ela tá dentro de um avião, né? Que é o lugar que sempre me... Eu falava, nunca que eu vou viajar. Eu sempre falava isso, né? A gente se boicota muito. Vocês ansiosos, né? Pessoas que têm pânico também, que devem estar Sim, assistindo a sim. gente, ouvindo, não sei, ou conhece alguém, a gente se boicota. Então, a Malu, essa personagem, está num voo que é o grande voo, o voo mais importante da vida dela. E acontecem várias coisas nesse voo, nesse trajeto, né? E muita coisa da minha vida. Quando eu fui escrevendo o espetáculo, eu fui vendo que eu fui adaptando, né, a ficção e eu fui vendo que a minha vida se misturava muito ali. Eu falei, então tá saindo esse texto, é esse texto que vai comunicar com as pessoas, porque eu vim do teatro, faço teatro desde pequena e o teatro me salva muito, sabe? O teatro é minha vida mesmo e eu queria voltar com o espetáculo que tivesse muito a ver com o que eu queria falar no momento. E eu busquei Sim, textos, sim. né? Recebi convites de espetáculos, de textos, mas eu não estava me identificando no momento, né? E no Uhum, teatro a uhum. gente tem essa liberdade de escolher, de poder, nem sempre de escolher, mas de poder ser dono do nosso próprio espetáculo, né? Então eu resolvi Sim, escrever sim. sobre isso. E foi necessário. Voltou, Valessa, voltou, Valessa, voltou. Sonzinho, se você... Voltou, Valessa? Eu tô sozinha, Valessa? Não me deixa Aqui. sozinha, Valessa. Não Não, me tô larga, aqui, calma. Valessa, não me larga. Não me abandona também, Pelo por amor de favor. Deus. Bom, então, assim, a gente estava falando da Da peça, que peça, então é. foi necessário algum grau de enfrentamento para você escrever isso, expor isso, né? Estrelar a peça. O que foi necessário? Se foi necessário algum grau de enfrentamento, como Olha, que foi para você lidar com isso? é a minha vida, né? Então, assim, quando eu fui escrevendo, eu fui me emocionando. Às vezes eu deixei a peça meio que se escrever, né? Não foi assim, ela recebeu uma coisa e foi psicografar a peça. Não, mas eu Sim, vivi tanto isso. E sim, eu vivi tanto, e a minha vida inteira passando por vários momentos, né? E lembrando, e a peça se tornou, essa personagem foi se tornando um pouco de mim e eu um pouco sim. dela. Então foi com a vivência e foi com que teatralizei esse texto, né? Tornei ele poético para que as pessoas pudessem também, as pessoas que não só as pessoas que sentem pânico ou ansiedade, também se identificam, porque eu falo de família, de amor, perda, Ah, sim, frustrações que a exatamente. gente tem na vida, né? A gente vai se frustrando ao longo Exatamente. da vida e vai se culpando muitas vezes, gera uma ansiedade, né? E aí, Então tem sim, tudo o isso no interessante é que espetáculo. Tem muita comédia também. é muito bom, né? Assim, e te ouvindo falar, eu me lembro de um livro, né, que eu até comentei com você, do Chico Buarque, chamado Chapeuzinho Amarelo, em que ele fala, é um livro infantil, mas que ele fala de uma criança que era amarela de medo, que tinha muito medo, tinha medo do medo, né? É, E um dia encontra com o lobo, que era o maior medo dela, e aí ele faz um jogo de palavras e demonstra que ela ressignificou esse medo. E eu acho que o sim, mais interessante é que ela não fugiu. Então, a mensagem é que a gente aprende a lidar com isso, né? E sim, aí isso total. para de te controlar, né? Te dominar.
Total, total. A gente tem que enfrentar, porque não adianta, senão a gente vai ficar preso em casa, né, com as Sim. pessoas que protegem a gente, né, porque a gente, quem tem muita ansiedade em níveis elevados ou quem tem síndrome do pânico, geralmente procura lugares confortáveis, né, lugares de conforto. E eu procurei muito isso na minha vida, assim, né, e eu digo que, como eu sempre precisei trabalhar desde nova, isso me fazia sair de casa, isso me fazia enfrentar esse medo diário. Então, lógico, eu tinha eu dei aula, eu sou pedagoga também de formação, né, Valessa? Então, fiz magistério na época para já sair com trabalho, para poder ter um emprego, né, para poder fazer meus cursos de teatro, que eu sempre fiz. Mas cada dia que eu ia dar aula, eu passava mal em casa. E a escola, a primeira escola que eu dei aula, ela ficava, tipo, 7 minutos a pé aqui da casa da minha mãe. Para você ver o nível de ansiedade que era a minha vida. Então, eu sempre passava mal. Quando eu não tinha uma dor de barriga, eu pensava, nossa, hoje eu não tive dor de barriga. Peraí, gente, eu não tive dor de barriga. Tem alguma coisa estranha. Vai acontecer uma coisa pior porque eu não tive a dor de barriga. Peraí, eu tenho que ter essa dor de barriga. Então, você se apega até nessas coisas, sabe, que vão surgindo. E é um processo de descoberta mesmo, sabe? Você vai... E eu nunca deixei de trabalhar. Eu tinha que sair. Mesmo com dor de barriga, eu ia. Né? Você tem que ir. Aí você vai avançando um pouco, né? Aí você vai. Aí a barreira vai abrindo. O teatro foi entrando. Aí eu era mais forte que o meu medo, o teatro. Então, para me deslocar era difícil, mas eu ia, pegava o ônibus, pegava o metrô, tremia o metrô todo, levava um caderninho, ficava escrevendo coisas no metrô para passar o tempo, sabe? Amassando, comprei massinha de modelar para ficar. Mas então, olha só que interessante, né? Assim, você foi enfrentando de forma sistemática, né? De forma que a ansiedade, você foi aprendendo a lidar com ela, você não eliminou a ansiedade da sua vida, Não, né? não. E aí, assim, então ela veio te acompanhando, e aí, assim, chegamos ao ponto, né, em que estamos agora. Pandemia, quarentena, né? Eu queria até te perguntar, aquela primeira semana, antes de iniciar mesmo a quarentena, foi uma semana muito tensa, em que a cada dia a gente recebia uma nova notícia. Ah, vai parar agora, vai parar amanhã, as escolas param. Então, assim, foi muito difícil e exigiu que as pessoas tomassem decisões muito rápidas, né? Sim. Então, onde eu vou ficar? A minha mãe precisa de cuidados, tem um familiar que é de grupo de risco, fica com quem? Tem cuidador. Então, Nossa, exigiu muitas decisões rápidas, né? muito, Como que muito. foi para você? Então, quem tem ansiedade precisa de um pouco de rotina. A rotina, para mim, no caso, né? Diminui um pouco a minha ansiedade, ter a rotina, saber os horários, horário para comer, horário, sabe? A gente tem umas pequenas rotinas que a gente vai fazendo, mesmo que a minha profissão não permita muito, né? Porque eu vivo sem rotina. Quando veio essa pandemia e quando a gente estava no meio de um processo de gravação, a gente faltava um mês para a gente terminar as gravações de Malhação. Tava no anticlímax para terminar a série. Então não tava nem no finalzinho, né? Para você poder fazer o final ali. Não tava nem na metade. Tava no anticlímax. E a Globo tomou a decisão de parar. Isso foi ótimo, um acerto, porque a gente não podia mais sair para fazer nada, né? Falaram, olha, agora é isolamento, né? E eu tava num flat, porque eu moro em São Paulo, né? Mas eu tava num flat aqui no Rio. Aí eu fiquei muito... Eu falei, nossa, peraí. Aí eu... Primeiro eu fui super topê. Não, tá certo, é isso mesmo. Parou, gente. Tem que parar, não dá pra gente gravar. Realmente não tem condição. Aí me caiu uma ficha depois. E agora? Não me despedi dos meus amigos. Não falei tchau para as pessoas. Foi uma mistura de sentimentos, assim, muito grande, tá? E o que eu vou fazer agora? Como é que eu faço para pegar? O aeroporto vai fechar. Saiu muitas notícias, uma avalanche de informação. Sim. E eu fiquei vidrada na televisão, vidrada, enlouquecidamente vidrada nas notícias e com medo de sair para um mercado embaixo do prédio. Nesse prédio, nesse flat, tem um mercado embaixo. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Não tenho máscara, agora não pode não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo, como é que eu vou fazer? Vou para minha casa em São Paulo? Fico no Rio?
é perigoso pegar o avião. Então, realmente, eu fiquei umas 3 noites, assim, resolvendo essa questão e pensando como é que ia ser essa nova etapa. Primeiro, com a tristeza e a frustração de você não poder terminar um trabalho, né? Isso já causa uma tristeza, uma dor de você não conseguir se despedir e finalizar, porque as coisas têm que ser finalizadas. Eu acho importante, né, a gente finalizar um ciclo. A gente conviveu 1 ano e meio junto, é muito trabalho envolvido e a gente não conseguiu. Ok, troca de mensagem, todo mundo chora e aquela coisa, né? A gente muito triste. E depois essa coisa de ou fico no Rio ou vou para São Paulo. Eu tenho um marido que mora lá, eu moro lá. E o Rodrigo, o que eu faço? Rodrigo, eu vou para casa, fico aqui mais um pouco. Ele falou, segura a onda aí, fica aí. Calma, fica aí. Nesse momento. Ele me tranquilizou, ele falou assim, Mariana, quer saber? Fica um pouco aí. Não resolva nada agora. Eu falei, realmente, não preciso resolver nada agora. Aí quando você para e pensa, não precisa resolver nada agora. Peraí, o mundo não vai acabar. Peraí, calma. Aí você mesmo vai ressignificando aquilo. Não, peraí, não, é realmente. Quando eu entendi que eu tinha que ficar, eu vi minha intuição, né? E vi que eu precisava ficar com a minha mãe nesse momento, né? Aqui no Rio. Decidi, fiz as malas em 15 minutos, eram 3 malas que eu tinha naquele flat lá, porque eu fiquei morando lá. Chamei um taxista amigo nosso, que também tem pessoas de confiança para levar e buscar, né? Porque a gente tem essas pessoas esses anjos da guarda que a gente confia. Já trazem segurança, né? E era noite, eu lembro que era domingo, 1 da manhã, eu falei, vou embora, vou sair do flat, vou pra casa da minha mãe. Aí chamei o Roberto, falei, Roberto, te amo, se você estiver aqui nessa live, te amo, Roberto, você é o anjo da guarda nosso aqui, tá? Enfim, e aí o Roberto me buscou, cheguei em casa e fiquei aqui na casa da minha mãe e fiquei tranquila. E aqui estou. Já entendi. Legal. E aí a minha ansiedade foi, ainda muito tensa nas primeiras semanas, né? Muita notícia. Tem dias que eu não acordo bem, tem dias que eu acordo ansiosa, com medo. Tem dias que eu fico tranquila, enfim. Então, e eu acho que você fala de algo interessante, né? Que é o alívio após a tomada de uma decisão. Né? Olha, é maravilhoso. Todo mundo, de alguma forma, ali naquela semana, experienciou algum grau de ansiedade. Estávamos todos, ainda estamos, né? Numa condição de incontrolabilidade, não sei o que vai acontecer, enfim. A falta do controle, né, Valessa? A falta do controle que Exato. Deixa a pessoa ansiosa, a pessoa com pânico, ou transtornos disso, né? Que a gente fica muito nervoso. Então, é aquela necessidade de controlar o tempo, as coisas, sabe? Isso é péssimo. E tomar uma decisão e fazer uma escolha implica em você olhar para um caminho e não controlar mais aquela outra possibilidade. Acabou, vira a página e eu vou fazer. E foi o que o teu marido fez, né? E aí eu acho que é uma coisa interessante que como é importante ter amparo social e afetivo. Muito, né? muito. Então, protetores da nossa saúde mental, porque assim, você estava numa dúvida, né? O que eu faço, como eu defino e tal, e ele veio... Pessoas que entendam a gente, né? Porque eu falo assim, meus amigos que me conhecem há muitos anos, meu marido, eu sou uma pessoa legal, muito legal de lidar. É tranquilo lidar comigo. Mas eu também parei de ficar me achando assim, a gente tem que se aceitar também. Eu tenho limitações. E quando eu aprendi a dizer não para algumas coisas também, Valessa, é um aprendizado, é um alívio. Quando você fala, não, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui não é tão importante para mim agora. Isso vai me causar... Não é uma fuga, né? Não é o boicote. A gente tem que entender quando é um boicote e quando é simplesmente uma decisão a ser tomada que vai te facilitar a vida. Não, isso eu não vou fazer. Sim. Né? E é necessário autoconhecimento para isso. Né? Exatamente. Que você está falando, eu até me lembrei de uma situação rotineira aqui essa semana e que mostra muito isso. Eu estava terminando, assim, preparando, fiz um bolo e sentei para almoçar. Pus o bolo no forno e sentei para almoçar. E aí o relógio ficava atrás de mim. Eu ficava olhando para o relógio toda hora. E meu marido falou, o que está acontecendo? Por que você está olhando para o relógio tanto assim? Eu falei, porque eu pus o bolo, eu tenho que ver a hora de sair. Aí ele falou, mas e você usou o timer?
ele vai apitar e você desliga. Não, mas é que eu gosto de ficar verificando. É. Então, é uma coisa que, assim, a gente se mantém no estado de alerta, porque faz essa escolha de ficar remoendo aquilo. Esse né? estado de alerta que é desgastante, cansa o corpo. É um cansaço, vocês que estão aí assistindo a gente, que sentem o mesmo que eu, vocês estão entendendo o que eu estou falando agora. É um cansaço físico que dá. Porque eu aprendi a lidar com esse estado de alerta e aprendi a diminuir ele. Antigamente, Valessa, quando eu acordava atrasada, por exemplo, não para trabalhar, porque isso eu nunca atrasei, mas, por exemplo, um final de semana que eu dormi além do que eu gostaria. Eu botei para despertar 11 da manhã, acordei meio-dia, sei lá. Eu acordava pé da vida. Meu Deus, e agora, meio-dia, eu não vou conseguir fazer a academia que fecha 1 da tarde. Acabou meu dia, acabou, gente, acabou tudo. E agora? E eu aprendi a entender, não, peraí, Mariana, não acabou nada. Então, aquele mau humor de você não ter o controle inicial, eu tô dando um exemplo, né? Eu tinha muito esse mau humor inicial, assim, sabe? De você não conseguir cumprir alguma coisa porque você ou perdeu o time daquilo, ou porque você se cobrou uma coisa antes. Eu tinha esse mau humor, assim, que dava. E aí eu aprendi a entender que não é necessário isso. Você senta 5 minutos, respirou, pensou, e você reavalia se aquilo realmente vai ser importante, se aquele mau humor vai te levar para um dia bom. Exatamente. E aí, para fazer isso, requer autoconhecimento, né? Porque senão você fica remoendo aquilo. Então, assim, até nas decisões, né, nesse momento de pandemia ainda, isso fica mais exacerbado. Porque é isso. Será que eu fiz a escolha certa? Então, deveria ter ficado aqui, deveria ter deixado o cuidador, deveria... Né? Então, assim, se tomou decisão, acho que é importante que você fiquem em função, viver o momento de ter esse difícil e ficar em função. Tomou a decisão e toma essa decisão e pronto. Exato. Certo? Exatamente. Então é o que eu. E dá um alívio, viu? Cada decisão que você toma, eu demorei muito na minha vida a aprender a dizer não para as coisas. Muito, muito. Era uma dificuldade que eu tinha muito grande para não magoar as pessoas ou não ferir ninguém. E isso me deixava muito ansiosa também, sabe? De negar alguma coisa, um convite para uma festa ou um trabalho. E eu aprendi a dizer não para que realmente. E é um aprendizado mesmo, sabe? É um autoconhecimento. Sim. Eu tenho 43 anos de idade e... Então, assim, é uma vida. Então, eu me conheço bastante já. Conheço os gatilhos, sabe? Conheço quando vai dar a crise de pânico, se vai dar, em que momento eu tô, né? E sempre fui trabalhando isso, e estudando isso, e fazendo terapia, né? E Você teve alguma crise agora? Não. Nesse período depois da pandemia? Não, graças a Deus não. Tem muito tempo que eu não tenho uma crise assim. Muito tempo. Comecei a ter pequenas crises. Eu estava gravando a Malhação e eu estava em cartaz no Rio com o espetáculo, e o trajeto do flat que eu estava, do bairro que eu estava até o teatro, relativamente perto, mas é um trajeto que eu não gostava muito de passar, porque a gente encasqueta com algumas coisas também. Para quem tem pânico isso, tá? Túnel, viaduto, essas coisas, né? Então, sempre que eu ia, eu saía, programava, vou sair tanto tempo com antecedência do lugar que eu tô, para chegar com antecedência no teatro, me arrumar, fazer toda aquela a preparação do artista, né? Chegava algumas horas antes de sair, já começava a mudar meu estado físico, assim, um pouco de enjoo, sabe? Um estado ansioso, né, que você fica, né? Uma coisa de mal-estar, inapetência. Então, eu já conheço esse estado e já sei lidar com ele. Então, eu sei que é normal e eu já ia tentando vai passar. Sim. No caminho, em alguns momentos, eu fui tranquila, em outros eu tive inícios de crise de pânico no trajeto. E aí, quando veio, acho que umas 3 vezes veio uma enxurrada de adrenalina que sobe assim, que você fica completamente, o teu corpo fica... Você não pensa mais, veio. Sim. E aí eu sabia, falei, respira, né? Vai na respiração e deixa passar. É uma onda, deixa vir. Não luta mais. É super importante isso.
você está falando, né? Até para as pessoas que estão assistindo que vivenciam isso. Porque é isso, o que acontece na crise é isso, ela vem, te faz sentir que você vai perder o controle, que Sim. você começa a acreditar que vai morrer, né? E ela vai. Você ela racionalmente passa, sabe né? que não. Mas na hora que vem, Exato, você é tão acha que vai. aversivo, né? Tão intenso. Que vai passar Exato. mal, que vai passar mal. E eu tenho visto agora, assim, muitas pessoas que eu atendo, desculpa até te interromper, Imagina. muitas pessoas que eu atendo têm falado isso, né? Que têm tido crises, então pessoas que já estavam melhor e tal, começaram a ter de novo, assim, mas eu acho que tem uma questão também do contexto, né? De doença, eu saí, e se eu tive contato com algo? Eu acho que eu tô com febre, eu acho que então já estão muito A gente sob fica muito controle dos estados autovigilante. corporais. A gente que tem ansiedade e pânico fica muito autovigilante. Eu fico assim, eu cheguei numa semana que eu tava muito com uma autovigilância enorme. Toda vez que eu vou ao mercado, eu vou de luva, eu vou de máscara. Eu acho que eu peguei o coronavírus. Toda vez que eu vou ao mercado, eu acho que eu peguei. Hoje eu peguei. Aí eu falo, não, peraí, calma, não peguei, calma. Se pegar, quais vão ser os sintomas? Aí a gente vê um monte de relato, um monte de sintomas diferentes, que uma pessoa teve isso, a outra foi grave, a outra foi entubada, a outra ficou cada um tem, o outro não tem sintoma. E você não saber se eu pegar que sintoma que eu vou ter, me gera um pouco de medo, assim, bastante. Com certeza. Me dá né? muita. Isso me causa ansiedade, sim, porque eu fico com medo de ter sintomas horríveis. Aí a gente já problematiza o sintoma. Fala, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu não quero ser entubada. Como é que é ser entubada? Sabe? É um horror. Aí você abre espaço para um monte de pensamento. Aí, minha filha, aí você ficar já abriu. vigilante o tempo todo, né? E assim, se manter num estado constante de alerta e de estresse. Né? Você não se permite relaxar. Ficar se auto-monitorando, né? Então, algumas pessoas estão tendo crises de pânico por conta disso também. Sim. Começam a se perceber alteradas e ficam muito ansiosas. Às vezes você vai espirrar, como eu espirro às vezes, né? Eu sempre espirrei, não tenho rinite, não, nada, mas assim, eu sempre espirrei, todo mundo espirra na vida, né? Sim. E agora eu espirro e falo, é um sintoma? Não, mas começa com dor de garganta, né? Mas será que o meu começou com espirro? Você fica totalmente com... Porque a autovigilância é horrível. Exatamente. Horrível. Então, é uma característica que a pessoa já tem, né? Que você já tem e fica totalmente descontrolada, exacerbada nesse contexto. Né? Exatamente. Por isso que agora eu tô... a tua rotina, né? Como que tá sendo agora? O que você tá fazendo? Você tá aí na tua mãe, então você tá longe também, né? Do teu marido. Como que tem sido os seus dias? Converso várias vezes por dia com meu marido, por FaceTime, a gente conversa bastante. Ele tá vendo um dia para vir de carro para cá, para o Rio, passar um tempinho aqui, né? Depois eu vou ter que voltar para São Paulo, vou ver o momento melhor. A gente conversa todo dia sobre isso. Ele não me apressa, nem eu apresso ele a vir. A gente tem bastante lealdade nesse sentido e um entendimento muito grande do momento, né? O Vinícius, filho dele, mora lá com a gente, então assim, e minha mãe mora aqui sozinha, então a gente tá nessa. A gente entendeu que esse momento é para fazer isso. Ponto. Sim. Legal. Isso entendido, ótimo. Não somos adolescentes, jovens, desesperados para estarmos juntos logo, e sabe, não existe, não é momento agora. O momento agora é a gente ficar quietinho onde a gente está, preservar, né? A saúde e tal. Então, a gente está vendo esse melhor momento de eu voltar, né? E o que eu tenho feito na minha rotina? Já criei uma mini rotina para mim aqui, né? Que eu procuro coisas legais para ver, né? Às vezes eu fico vendo noticiário até muito tarde, eu sou muito notívaga, né? Então, eu fico vendo e às vezes eu começo a ver muito, eu fico um pouco nervosa, aí eu vou ler um livro, vou ver uma série que me agrada... falo com pessoas, faço minhas unhas, é uma coisa que eu adotei para minha vida, que é fazer unha. Eu tô amando, me dá uma tranquilidade, uma paz, cutilar, fazer, sabe? E isso, tô amando muito fazer isso.
Que E a gente bom. vai aprendendo. Mas era uma coisa que você já fazia, gostava? Ou você descobriu isso agora? Quando eu era menor, assim, quando eu era jovenzinha, criança, eu adorava fazer a unha da minha tia-avó, que morava aqui com a gente, na casa da minha mãe. Mas aí depois nunca mais. A gente não tem tempo para fazer isso no dia a dia, né? Trabalho demais. Aí agora eu entendi. Aí quando eu vou lavar o rosto, passar os cremes, eu passo com mais cuidado. É aproveitar quem pode ficar em casa, quem está tendo esse tempo, né? Aproveitar esse momento para você se fazer bem. Então, exercício físico para a gente é fundamental. Pessoas ansiosas, por favor, façam atividade física. Porque na atividade física você vai colocar a tua respiração Você vai hiperventilar, né? Isso é muito bom. E também vai se aliviar, né? E depois vem uma... Não é muito bom? E depois vem uma sensação de prazer muito grande. Para mim é essencial. Eu faço atividade física todo dia. Comprei as coisinhas pela internet, bola de pilates, comprei mini bands, que são aqueles elásticos. Comprei pezinhos para perna, sabe? Então, vejo na internet, pesquiso séries e personagens que estão dando aula. Vou fazendo isso. Leio. Cada dia eu escolho uma atividade e faço faxina aqui em casa. A gente se dividiu assim. Eu faço faxina aqui em casa, minha mãe cozinha. Então, a gente está nessa dinâmica, né? Sim, legal. E cuidando de mim. Cuidando de mim. Eu acho que tem duas coisas que eu queria perguntar. Né? Primeiro, eu queria falar que eu acho que é super importante isso que você está dizendo, de pensar numa rotina. E aí eu acho que é de cada um, porque a gente está. Outro dia eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, né? Estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Cada um está vivendo de uma forma diferente. Sim, né? sim. Então, tem pessoas que estão com crianças em casa, né, que é o meu caso, inclusive. Tem pessoas que estão longe do marido, da esposa, né, do parceiro, porque estão cuidando de um ente querido que é do grupo de risco. Tem pessoas que estão sozinhas, que moram sozinhas. Então, é difícil a gente dar uma orientação, uma dica. Não existe. Com certeza, com certeza. Mas é isso, você olhar para algo que te faz bem. Então, assim, tem na tua rotina uma tarefa mesmo, que é limpar a casa. Tem na tua rotina uma atividade de prazer, ler um livro, né? Descobrir uma coisa nova, fazer a unha é bom, né? Assim, cada um buscar alguma coisa que faz bem, né? Eu sei que às vezes tem gente que pode estar vendo a gente agora com depressão e pessoas que devem estar muito solitárias, né? E deve ter muita gente sozinha. Então é difícil, né? Deve dar uma dor assim de solidão, de você não poder encontrar seus amigos, de poder tomar um cafezinho na padaria com o pessoal que você está acostumado, de não poder bater aquele papo no salão, né? Ou fazer sua compra no mercado tranquilamente. E isso, para algumas pessoas, é muito difícil. Sim, sem dúvida. E quando você está sozinho, pior, né? Difícil ter troca. Agora, e em relação, uma outra coisa que eu tenho visto que é preocupação das pessoas os planos de trabalho, né? Algumas pessoas estão com o trabalho suspenso, sem saber o que vai acontecer. Como que está sendo para você, né? Não sei se tem a questão da peça, a Malhação já teve essa ruptura, interrompeu, né? Teve essa ruptura. Eu ia estrear agora, dia 1º de maio, no Teatro Folha, em São Paulo, uma temporada de 2 meses lá, que é um teatro muito lindo. E era assim, a gente planejou com tanto carinho essa temporada lá, e agora a gente vai adiar, né? Meu marido está conversando lá, ele é produtor do espetáculo. Então, conversa, o pessoal do teatro está fechado, agora não tem condição de ter, ninguém está com peça em cartaz. Então, a gente está vendo uma data para poder fazer, né? Mas que data é essa? Quando será? Porque a gente não sabe quando vamos poder fazer isso. Então, existem alguns estudos aí dizendo, talvez agosto, depende de muita coisa. Né? A gente não tem quando voltaremos à normalidade, né? Acho que vai demorar. E assim, isso é difícil para todos. E como que tá? Qual que é o impacto disso sobre você? Como você está lidando? Isso eu já entendi. Isso é uma coisa que não me deixa ansiosa. Engraçado, né? Isso é uma coisa que eu já entendi, assim, que eu não tenho controle do tempo e é uma pandemia. Então, assim, ok, não tenho mais controle sobre isso. Tenho sobre aqui a minha rotina de casa, diária.
vou manter aqui a minha rotina, quando der, vou para São Paulo, vou para minha casa. Se a gente conseguir fazer o espetáculo, vamos conseguir, a gente vai conseguir. Tem que ver o mês, o teatro vai dizer, a gente vai saber, vai sentir se é o momento. Eu acho que as pessoas todas estão vigilantes, entendendo esse momento, a gente vai conseguir. Vamos remarcar uma data. Quando vier o outro trabalho na TV, a gente vai tentar conciliar se eu faço depois desse outro trabalho que vai vir ou se eu faço antes. Quando vai ser esse outro trabalho na TV, que a gente ainda não sabe a data, que vai ser, tem muita coisa. Então, sim. Eu resolvi não me preocupar com isso agora não é momento. Senão a gente pira. Mas olha só, que legal. Assim, você é uma pessoa ansiosa que se conhece muito. Muito. Né? Porque assim, você se percebe se perdendo nas preocupações e consegue contornar isso. Né? Então, calma, vou voltar para o momento, que dá para fazer agora. Né? Que eu acho que é um grande desafio para crianças. Né? Ainda mais agora, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, o que vai acontecer. Né? É um desafio, a gente não sabe fazer o quê. Não dá. Sim. Não dá para fazer nada agora, né? Eu converso diariamente com o Rodrigo e a gente fala, não, agora é ter calma, né? É esperar. Então, deve ter muita gente sem emprego aí, desesperada também, né? Que isso traz uma ansiedade terrível. Imagina, você não sabe se vai conseguir pagar suas contas no mês seguinte. Imagina essa ansiedade para as pessoas. Isso é horrível, né? Mas, assim, a gente tem que entender que, nesse momento, a gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Né? Tem que entender o que a OMS vai dizer, o que os estados, cada estado vai ter seu plano de voltar, né? Aí abrir um pouco, retomar as atividades, mas assim, vamos aguardar. Né? Estamos à mercê disso, né? Estamos à mercê. Não tem o que fazer mesmo, né? Então, eu acho que você falou outra coisa legal também, sobre ter definido uma rotina, como que você fez isso. Tem muitos vídeos, né? Atualmente falando sobre isso. Até vi um vídeo da Unicef ontem, muito interessante, falando sobre isso, mas era do início da quarentena, ela ainda fala. Quarentena é dia 4, né? Que já faz um tempão, né? Dia 4 da quarentena. Mas, assim, algumas dicas interessantes. Depois até acho que a gente vai postar, né, no nosso feed. Ai, que legal. Eu não vi nenhum vídeo desse. E assim, uma das coisas que são bem importantes, né? A gente até falou sobre as pessoas que moram sozinhas, é o contato, né? É você... isolamento social não significa isolamento afetivo. Então, você mesma diz, eu falo com meu marido todo dia. Então, vocês não estão distantes. A minha irmã, que mora na Alemanha, todo dia ela liga para cá às 6h30 da tarde, a gente conversa. Eu tenho uma irmã que mora em Portugal, meu pai mora em Teresópolis, minha família mora toda longe. Sim, nossa. É uma loucura, menina, mas assim, a gente tem esse convívio. Eu me sinto próxima, minha irmã, a gente se fala todo dia, troca o assunto do dia, da semana, do momento. Então, a gente se sente... Estou com você agora conversando, né? Então, já é um momento bom do dia, sabe? Não estou sozinha, ninguém está, né? E, às vezes, a gente tem que ter essa noção também, né, Valessa? Que, às vezes, a gente está rodeado de muita gente com uma sensação de solidão horrorosa. Não é? A solidão está dentro da gente, eu acho também, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu trabalhe no meio artístico e trabalhe com TV e teatro, eu vivo com muitas pessoas, mas a minha vida social é muito restrita. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar só. Eu gosto de ficar só, tá? Eu gosto de ficar com poucas pessoas, né? Meus amigos sabem, quando eu apareço numa festa, eles... Mariana veio, meu Deus do céu, Mariana... É um evento. Eu sou muito falante e tal, mas eu sou muito na minha. Ninguém não dá para imaginar. Mas eu adoro chegar em casa e ligar minha TV e ver um filme, ler um livro. Eu gosto disso, sabe? Programas pequenos. Então, assim, o que eu quero dizer a gente não está só. A gente tem que estar feliz com a nossa companhia em primeiro lugar. A gente tem que se fazer bem. Não é verdade? A gente tem que se fazer bem. Tem que arrumar companhia. A gente é a nossa melhor companhia. Eu sei que parece clichê, mas eu acho que é isso. Sabe? É fundamental a gente se sentir bem com a gente. Né? Sim, E é isso que você tem feito, né? Muitas pessoas têm buscado fazer isso. E eu acho que, assim, é do jeito que dá. Agora, é do jeito que der para fazer. Então,
acho que a tentativa é de colocar pequenas doses de prazer no teu dia. Não dá, não vai dar, a gente não vai conseguir controlar o que vai acontecer, né? Não tem como a gente prever, mas a gente pode trazer pequenas coisas, então, contato com alguém. Exatamente. Eu acho que até para a pessoa que é ansiosa, que precisa muito dessa sensação de controle, né? É muito difícil lidar com o. Tá me vendo? Tá voltando, peraí. Voltou. Voltou. Tá. Acontece isso quando eu tô Esse atendendo negócio de também. live, esse negócio de live, as pessoas estão disputando live. Exatamente. Então tá todo O mundo. mundo virou uma live. Sobrecarregando. Sobrecarregou tudo. Exatamente. Mas, enfim, então eu acho que essa questão de colocar pequenas doses de prazer no seu dia também pode ser super importante, né? Extremamente saudável, que é o que você fez, né? Que é o que você está dizendo. E para isso ele quer que a gente se conheça, que a gente saiba do que a gente gosta, o que nos faz bem, né? Então é meditar, é fazer uma atividade física, né? E outra coisa que eu ia te falar, que caiu no sinal, eu esqueci, é sobre fazer pequenos planos, né? Então, até teve uma pessoa que eu atendo que me falou essa semana, eu não estou conseguindo, eu começo a estudar, né, os adolescentes, que tem a questão do Enem esse ano, então está tudo incerto. Então, eu começo a estudar, não consigo entender, e aí eu já começo a achar que eu vou ser uma péssima profissional, que eu não vou ser nada na vida e tal. Então, assim, é uma pessoa que faz um planejamento longo pro dia e não consegue dar conta Isso dele. eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz na minha vida, Valessa. Isso foi um aprendizado que eu não sei se eu acho que eu nasci com ele, porque eu nunca fiz planos a longo prazo. Eu nunca me coloquei essa cobrança, sabe? Eu sempre fui seguindo o meu caminho devagar, aonde eu podia pisar, sabe? Mariana, por que você não procura logo um teste, não sei aonde? Eu lembro que meus amigos falavam isso, né? Você tem que trabalhar não sei aonde, você precisa fazer um teste no comercial e tal. Eu falei assim, não é o momento agora. Eu não tô dando aula, tô feliz aqui. Deixa eu terminar aqui esse meu trabalho. Então eu fui seguindo bem devagar. Então cada um tem que, eu acho que a gente tem que fazer planos a curto, médio prazo. Senão você se frustra demais. Tira esse peso de você. Quem tiver com muitos planos assim, tira esse peso. Não adianta que a gente não tenha esse controle mesmo do tempo. Então a frustração é muito grande. Então, assim, vamos fazer o agora, viver um pouco agora, sabe? Vamos lá, o que dá para fazer hoje. Não consegui terminar de ler o livro hoje, não tem problema. Termina amanhã. Não se coloca tanta pressão. É muita pressão que a gente se coloca e aí tira isso. Quando eu tirei a pressão de mim, eu me diverti na vida e minha vida andou para frente. Quando eu tirei a pressão, quando eu tirei essa pressão. Minha vida, inclusive, profissional. Você deixou de fazer coisa por medo, por achar que eu não preciso disso agora, mas na verdade era pela ansiedade, muito, né? Viagens, alguns trabalhos antigamente. Me chamava para um espetáculo. A peça vai viajar? Eu perguntava logo se a peça ia viajar. A peça vai viajar, eu não posso. Sabe? Então, eu me boicotei muito. Sim. E aí as coisas demoraram, mas eu entendi que o momento era aquele. É engraçado, eu sempre fui muito intuitiva. Quando eu aceitei o convite para fazer um espetáculo em São Paulo em 2012, eu comecei a voar todo. Eu falei, agora eu vou fazer. O Jô Soares que dirigia a peça, eu falei, eu vou negar esse convite? Eu não vou negar esse convite. Eu vou ter que ou vai agora ou vou estagnar aqui. Eu estava num lugar muito de conforto, sabe? Tava muito ali, com o meu sofrimento bem aceito ali, aquela sofrência, sabe? E passava mal para trabalhar, voltava sentindo mal, e aquela estagnada, muito estagnada. E aí teve uma vez que eu recebi esse convite para essa peça em 2012, me deu um pânico, liguei para uma terapeuta, conversei com ela, falei, me ajuda, eu preciso fazer essa... A peça ficou 6 meses em cartaz em São Paulo, eu ia quinta-feira, voltava segunda, gravava o Zorra Total na época. Aí depois minha vida começou a abrir profissionalmente. Fui pro Amor e Sexo, me chamaram, porque me viram numa entrevista do Jô. A peça fez um sucesso muito grande, ficamos em cartaz no Rio, viajamos 27 cidades no Brasil inteiro. Legal. Então, assim, isso foi me dando um lugar de segurança
como artista, como pessoa, que eu falo, agora eu consegui mais essa, agora eu consegui. Nossa, agora eu posso conhecer outros países. Agora eu posso mais. Você vai se dando essa chance também, sabe? Mas isso com cada um com o seu tempo. Então, para mim, o tempo foi aquele, e aí eu fui. E aí as coisas foram abrindo também para mim. Eu fui me entendendo melhor e fui me desafiando um pouco mais. Então, vá devagar nos desafios, né? E é importante isso que você está falando, porque tem muitas pessoas que sofrem com o medo, né? O medo, elas se sentem restritas, elas sentem que não deixam de fazer muitas coisas pelo medo, mas não sabem como lidar com isso. E você está falando justamente isso. Para lidar é necessário enfrentar, né? Você foi enfrentando de forma sistemática, né? Pegando avião toda semana para isso. E isso foi diminuindo dentro de você. Total. Até que agora, hoje em dia, eu moro lá, trabalho aqui. Quando é que imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida? Sim. E aí, e olha só, eu tô até fazendo olhando para a questão do pânico até de antes da pandemia, né, dos seus sintomas, e para agora, justamente para as pessoas perceberem isso, que está difícil agora, sim, mas é possível procurar ajuda. Então, se está muito difícil, tente que mesmo buscando estabelecer alguma rotina, sente que não... trazendo pequenas coisas boas para a sua vida, ainda você tem uma crise, a ansiedade transborda de forma a você ficar desesperado, não saber o que fazer. Então é importante que procure ajuda, né? Porque você realmente se mostra assim, muito vitoriosa, né? Não, e eu falo para as pessoas, exatamente, eu falo o seguinte, a gente não pode se sentir menor que os outros, menos capaz, porque você tem uma síndrome do pânico, porque você tem uma ansiedade exacerbada. Você não é menor que ninguém. Sabe? Você só tem... Cada um tem um problema. Todos nós temos problemas. Cada um tem. Né? Tem gente que não tem síndrome do pânico e não tem ansiedade, mas pessoas chatíssimas. Então eu prefiro ter ansiedade só pra ser bacana. Não é, Valeta? Eu sempre pensei isso. Poxa, eu tenho isso, ok, mas eu sou muito legal. Sabe? Eu tenho isso de qualidade, tenho aquilo, tenho isso, mas tenho isso de chato, sou chatinha nisso aqui. Não ando no banco de trás do carro que eu me sinto mal. Então, beleza, qual o problema? Então, assim, a gente tem que equilibrar as coisas. Então, assim, a gente não pode se sentir incapaz, sabe? Todo mundo tem algum tipo de limitação, né? Na personalidade ou no lidar com os outros e tal. Isso que sempre me deu autoestima. Mas quando você começa a se desafiar um pouco mais, a autoestima vai melhorando. E eu digo isso porque melhorou em todos os aspectos da minha vida. Melhorou profissionalmente. A atriz que tem em mim ficou melhor. Ficou mais madura. Claro, a vida vai ensinando. Eu amadureci. Mas a gente começa a se colocar em outro lugar. Você começa a se respeitar quem você é, o que você pode dar. Né? Escrevi meu espetáculo, sabe? Coloquei ele em cartaz, sabe? As coisas acontecem, a gente vai enfrentando, a gente vai se jogando em lugar. E eu brinco, e o lugar que me tira do pânico, me tira da ansiedade é o meu trabalho. Então, graças a Deus, sabe? Tem isso. E é isso. Né? Então, assim, também a questão não é só o que fazer para melhorar, para não ter crise de pânico. O que eu faço para sair disso? Eu acho que a questão é você buscar coisas que te fortaleçam também, né, Mariana? Então, aí você está falando, acho que é um relato super rico, assim, mostrando como é possível lidar. E, assim, eu acho que é isso que te fortalece para que você esteja bem agora. Sim, não fortalecer as fraquezas, não fortalecer o que você não vai... Não achar que você não consegue nada, né? É pensar no que você já conseguiu. Não, eu já fiz isso. Exatamente. Eu já fui nesse lugar. Eu posso voltar lá e não ter nada. Ou posso voltar e ter uma pequena crise de pânico. Mas, ok. Hoje eu vou ficar aqui, mas amanhã eu vou tentar. Então, assim, esse vai e vem. Eu sei que é uma inconstância. A gente vive assim. Mas quem não vive assim, né, Valessa? Todo mundo tem altos e baixos. Então, somos iguais. Tá me mostrando o tempo aqui. Eu tô com medo que a gente seja... Ai, a gente vai cair. Mas, olha, eu queria te agradecer. A gente vai ter que encerrar. Valessa, eu que te agradeço. Eu acho que foi um papo muito legal, Mariana. Obrigada. Obrigada por você, de forma tão generosa, vir falar sobre você aqui. Né? Foi super importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas se beneficiaram.
né? A gente tem um dado aí da Organização Mundial da Saúde do ano passado, que o Brasil é o país número 1 em caso de transtorno de ansiedade, então eu tenho certeza que nós falamos para muitas pessoas ansiosas hoje. Exatamente. Espero que elas tenham se beneficiado disso, exatamente. Que as pessoas procurem saber um pouquinho, né? Quem não tem, e às vezes critica quem tem, né? Fala, vai lavar uma roupa que passa, vai fazer uma faxina que passa. Não é bem por aí. Né? Não é bem por aí. Vamos nos entender, procurar entender sobre isso e saber que a gente tem muito a se ajudar, e conversar é a melhor coisa que tem, Valessa. A gente botar para fora mesmo e falar sobre isso e dizer, estamos aqui, somos pessoas absolutamente normais, né? Somos normais. Aliás, o normal demais também é muito chato, então é bom uma pitadinha de emoção, né? Tem que ter um pouquinho de emoção. Legal, Mariana. Valessa, muito obrigada. Obrigada mesmo, demais, adorei conversar com você. E, eu também. Enfim, espero que vocês tenham sido realmente ajudados com o nosso papo, né? Tomara. Quem ficou com a gente até aqui, obrigada. Fiquem firmes aí. A luta é grande, sim, mas a gente está lutando, tá? A gente está vivo, estamos na luta. Força para quem está sentindo algum tipo de ansiedade, pânico, vai dar tudo certo. Sempre dará, sempre dá. Isso aí. Tá bom? Certo. Então é isso, gente. Boa noite. Boa noite, Valessa. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.